Uma boa tarde a todos. Gostaria inicialmente de agradecer o convite para estar pela primeira vez nesta bela cidade de Santa Cruz do Sul. E particularmente para desenvolvermos uma temática muito ampla, certamente muito maior do que o tempo que vamos dispor e das condições que temos para expor sobre o assunto, todavia de suma importância e valor para a vida de cada um de nós, que é a questão dos conflitos existenciais. Temos algum tempo pela frente que vamos aproveitar desde o início, dizendo que fiquem bem à vontade para, à medida em que formos desenvolvendo os assuntos, também elaborarem questões. Teremos um intervalo no meio da tarde e depois vamos complementar o assunto na segunda parte. A primeira questão que queremos desenvolver para trazermos o assunto diz respeito à questão 621 do Livro dos Espíritos, na sua terceira parte, que compreende o assunto, a questão das leis morais. Nessa questão, Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? E eles respondem de forma muito objetiva: na consciência. É interessante essa questão, porque dentro desse conceito, a doutrina espírita já se distingue de uma série de religiões, de doutrinas, uma vez que não está respondido pelas entidades venerandas que a lei de Deus esteja escrita em algum livro particular. Que a lei de Deus não está escrita em nenhuma tábua particular de alguma religião específica. Portanto, a lei de Deus não é privilégio exclusivo e específico desta ou daquela cultura, desta ou daquela religião. Eles respondem que a lei de Deus está escrita na consciência. Isso significa dizer que a lei de Deus está escrita dentro de nós. E dentro de nós todos, católicos, espíritas, ateus, muçulmanos, budistas, todos os seres humanos, diríamos mais, todos os seres vivos, em algum grau de consciência, já conta com a gravação das leis naturais no seu interior. Esse conceito é importante porque a partir de agora eu quero convidá-los a fazermos uma breve viagem na nossa história evolutiva, desde a ocasião dos nossos instintos primitivos até a culminância das esferas superiores intelectuais e emocionais que estamos ainda por alcançar. E nessa trajetória toda está escrito todo o nosso processo evolutivo, passando por esse momento especial onde se estabelecem verdadeiramente os nossos conflitos existenciais. Temos, inicialmente, para situarmos, sob o ponto de vista médico, o que André Luiz, no seu livro, através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, No Mundo Maior, no seu capítulo 3, irá nos mostrar a respeito do cérebro inicial. O cérebro inicial, todos temos, diz respeito a esta área primitiva do tronco cerebral e do cérebro que diz respeito aos hábitos e automatismos, onde estão gravados os nossos instintos, onde estão as nossas funções automáticas. Por exemplo, o centro cardíaco que comanda a batida do nosso coração, ele está no cérebro inicial, ele está no tronco cerebral.
O centro respiratório que comanda a nossa respiração, ele está gravado, ele está guardado, ele está localizado anatomicamente no nosso cérebro inicial. Portanto, o nosso cérebro inicial, ele é o local onde estão as nossas funções automáticas. Nós não precisamos ficar pensando no nosso coração para ele bater, e nem mesmo nos nossos pulmões para nós respirarmos. Ele se dá através de uma frequência, essas funções automáticas. E dizem respeito a essas funções exatamente a questão da sobrevivência e da reprodução da espécie. Diz André Luiz: figuremo-lhe como sendo o porão da individualidade, onde arquivamos todas as experiências e registramos os menores fatos da vida. Então também, além das experiências evolutivas primárias da espécie, no desenvolvimento filogenético, onde por evolução fomos herdando de todas as espécies anteriores, estas funções especificamente automáticas que falávamos, também além disso, nós teremos aí o nosso psiquismo mais profundo, a nossa gravação inicial de todas as experiências que, segundo a doutrina espírita, faz parte do roteiro evolutivo através das nossas reencarnações. Significa dizer que desde o momento em que nós éramos espécies primárias, passando pelos nossos ancestrais como o homem primata, o homem das cavernas, nós, espíritos, já estávamos lá. E viemos nessas variadas encarnações, gravando no nosso psiquismo as experiências das várias encarnações, das várias existências que passamos, experimentando as mais diversas ocasiões de sofrimentos, de alegrias, de tristezas e de aprendizados. Isso faz com que aquela primeira pergunta, quando Allan Kardec pergunta onde está escrita a lei de Deus e os espíritos respondem na consciência, já começa a nos sinalizar que a grande viagem que interessa ao ser humano não é a viagem para fora. Porque nós podemos e devemos viajar bastante para fora, atrás de conhecimento, atrás de novidades e atrás de descobrimentos específicos que dizem respeito ao nosso enriquecimento pessoal. Mas a grande viagem que nos interessa evolutivamente é a viagem para dentro, é a viagem interior. Porque o grande tesouro, ele não está longe de nós. O grande tesouro que nós temos que descobrir está guardado no nosso interior, dentro de nós. E desde então, no momento em que vamos automatizando as nossas experiências, vamos perceber que também isso servirá para a nossa conservação. O homem primitivo tem, portanto, gravado dentro de si, na lei de conservação, que é uma lei natural, e que faz parte de uma das leis da terceira parte do livro dos Espíritos, das leis morais. Na pergunta 702, Allan Kardec indaga aos Espíritos: é a lei da natureza o instinto de conservação? E eles respondem: sem dúvida, todos os seres vivos o possuem, qualquer que seja o grau de sua inteligência. Nuns é puramente maquinal, raciocinado em outros. A lei de conservação diz que todos nós, uma vez no plano físico, temos um automatismo natural de nos defendermos e de querermos estar aqui. É da natureza, está gravado na nossa fisiologia mental a necessidade de existirmos fisicamente. O que faz com que a maioria de nós, nas condições normais, desejemos estar encarnados.
Ao contrário do que muita gente diz, principalmente quando está passando por algum momento existencial de dificuldades, que gostaria de morrer, ou que esteja com uma depressão que tem a intenção de desencarnar, ou quando esteja passando por alguma dificuldade afetiva, familiar, financeira, que diga, meu lugar não é aqui, eu quero partir para o outro lado. Na maior parte das vezes a gente vê que esse tipo de colocação que a pessoa faz é uma colocação da boca para fora. Porque na hora H, quando nós já estamos prontos para partir para o outro lado, normalmente nós mudamos de ideia e queremos permanecer aqui onde estamos. É assim que eu conheço muita gente que diz que já não está mais pretendendo ficar no plano físico, já está precisando e pretendendo passar para o plano espiritual. Mas quando chega o aviso do desencarne, geralmente a pessoa pede uma moratória para ficar um pouquinho mais de tempo. E não diz assim, quero morrer, pelo contrário, diz, alguém me salve porque eu quero ficar mais um pouquinho. Né? Por quê? Porque é lei de conservação. Nós temos uma tendência natural a querermos estar na existência física. E é graças a esse instinto de conservação que nós estamos vivos no plano físico. Alguns movem-se basicamente ainda, e me parece que aí está a questão, movidos pelos instintos. E outros, ainda que acionados pelos instintos, pois que os instintos eles continuam existindo dentro de nós, independente da evolução, já estamos alcançando um outro nível de desenvolvimento que diz respeito ao nível racional, ao nível hominal, que é o nível conflitivo, que nós vamos entrar daqui a um pouquinho. André Luiz então nos fala no cérebro inicial como o porão da nossa individualidade, assim como um iceberg. No iceberg, a parte que fica para fora d'água é a parte menor, é a parte que aparece. No entanto, a parte que fica para baixo d'água, a que não aparece, constitui a maior parte da geleira. E no mundo maior, André Luiz faz um estudo mostrando que no nosso psiquismo, o que não aparece constitui a maior parte. A parte que aparece da nossa consciência lúcida, objetiva, é uma parte muito pequena. Mas a maioria dos nossos registros estão guardados no nosso inconsciente. E vamos ver então que em Joana de Ângeles, ela irá falar exatamente a mesma coisa que André Luiz sobre esse assunto em outras palavras. Joana de Ângeles diz, através de Divaldo Pereira Franco, na sua série psicológica, e no inconsciente do ser dormem milênios em que se encontram os impulsos automáticos, que a razão vem superando, mas necessitam ser decodificados, para logo diluídos, cederem lugar às ações edificantes. Vejam, Joana nos fala, assim como André Luiz, que os instintos eles são uma realidade. Não se trata de nós deixarmos de ter instintos. Isso é impossível, porque faz parte de uma lei natural. Está gravado dentro de nós a tendência a determinadas reações primitivas, de algumas emoções básicas, como por exemplo a raiva, o medo e a tristeza. Todos temos raiva, medo e tristeza. O que nós às vezes não temos é a consciência de que sentimos isso. Mas isso existe dentro de nós. E é impossível que a pessoa deixe de sentir raiva. É impossível que a pessoa deixe de sentir medo. É impossível que a pessoa deixe de sentir tristeza. O que é possível é que através do amadurecimento psicológico, nós não nos movamos apenas pela raiva, ou apenas pelo medo, ou apenas pela tristeza.
Através do desenvolvimento de outros níveis de consciência, nós somos capazes de conter a nossa raiva e traduzir as nossas reações de outra forma, assim como o nosso medo, assim como as nossas tristezas. Porque os sentimentos, as emoções, primitivas principalmente, têm uma função de conservação e de sobrevivência. O medo, por exemplo, que hoje é um dos grandes conflitos psíquicos da nossa atualidade, através das suas várias manifestações, como sintomas de ansiedade generalizada, síndrome do pânico, as fobias, que são patologias que precisam ser tratadas, porque são patologias que constituem o exagero das funções psíquicas habituais, são apenas a expressão de algo que em equilíbrio em nós serve a nosso favor. Por exemplo, o medo, ele tem uma função de sobrevivência do ser humano. Se nós não tivéssemos medo, nós não estaríamos aqui hoje. Por quê? Porque é o medo que faz que a gente olhe para os lados quando vai atravessar a rua, por exemplo. Se nós não tivéssemos medo, nós não teríamos a preocupação de vermos se vem um carro na nossa direção. É o medo do atropelamento que faz com que a gente olhe para o lado para ver se tem algum perigo na hora que vamos atravessar. Então o medo nos protege. O medo não é ruim. O medo é necessário. Porque em muitas situações será o medo que vai nos avisar que existe um perigo presente que nós precisamos nos defender. A raiva, que muita gente acha que é patologia, em dadas situações, ela é útil, ela é necessária, porque na origem da raiva existe o impulso da sobrevivência, da agressividade, que é diferente da violência, que é diferente da destruição, do aspecto negativo. Na sua origem, as emoções agressivas, primitivas, têm uma função de sobrevivência. Aliás, existe uma pequena metáfora na obra de André Luiz, por Francisco Cândido Xavier, que é muito bonita. Ele conta que havia uma cobra que numa determinada floresta atacava todos os habitantes que por ali passavam, mordendo, ferindo, devorando, envenenando aqueles que por ali passavam. Até que um dia por ali passou um homem santo, um homem bom, um homem evoluído. E quando a cobra olhou esse homem santo, ela preparou o seu bote e ele olhou para ela e disse assim: mas minha irmã, tu não te envergonhas de atacar as pessoas, ferindo-as, prejudicando-as? E conta-se que naquele momento a cobra teve uma vergonha muito intensa. E completamente envergonhada, ela teve uma crise existencial de consciência. Vocês imaginem, até as cobras têm crise existencial de consciência. E às vezes a gente ainda não tem, né? Mas desde então a cobra, ela se recolheu ao seu isolamento, que é uma coisa que normalmente a gente faz e deve fazer quando a gente entra em crise. Nós nos isolamos, nós nos afastamos, porque faz parte desse momento da tristeza o amadurecimento do psiquismo para uma etapa que vem depois. A tristeza, logo retornamos à raiva, ela tem uma função fundamental, que é fazer com que a gente olhe para dentro, com que a gente se recolha. Se não fosse a tristeza, nós viveríamos em festa e não evoluiríamos. São nos momentos de tristeza que nós evoluímos. A maior parte de nós que está aqui hoje, se fizermos uma enquete, nós vamos descobrir que veio hoje aqui por causa de algum sofrimento. Porque no seu passado teve alguma coisa que fez sofrer. Na doutrina espírita nós aprendemos isso, que quem vai, na maior parte das vezes, não todos, ainda bem, movidos pela dor. E é na dor que nós experimentamos determinadas tristezas. E é na tristeza que nós estruturamos alguns conceitos novos, e são nos conceitos novos que nós evoluímos. Então a cobra estava lá triste, sozinha na sua cova, no seu buraco. E um dia resolveu sair dali. E ela saiu completamente passiva e foi para a cidade. Quando ela entrou na cidade buscando alimento, todos estranharam, porque onde é que estava
aquela víbora feroz que amedrontava os habitantes, ela adentrou-se no povoado tímida, inibida, escondida nela mesma. E aí aconteceu com ela o que acontece com toda pessoa e com as pessoas que se encolhem demais. Ela começou a ser agredida. Ela começou a ser apedrejada. Ela começou a ser ridicularizada pelos seus habitantes. E cada vez que ela entrava na cidade para pegar comida, ela sofria muito os abusos e agressões daqueles seres ditos civilizados. Até que um dia, aquele homem santo passou novamente por aquela região. E vendo a cobra naquele estado, ele olhou para ela e disse: mas minha irmã, o que aconteceu contigo? Porque ela estava irreconhecível. E ela disse: meu bom irmão, eu fiquei muito envergonhada desde que tu me advertiste na minha consciência e tu me tocaste fundo, quando tu me mostraste que não é através da violência que nós devemos nos expressar na vida. Então eu resolvi não reagir mais de forma alguma e me tornei absolutamente passiva, mas como tu vês, os nossos irmãos da caminhada agora são eles que me agridem. E o homem sábio disse para ela uma coisa que vale para cada um de nós: eu não te disse, eu te disse apenas que era para você não prejudicar os outros, não atacar, não agredir, não ferir. Mas eu nunca te disse, porque é da tua espécie que tu possas continuar mostrando as tuas presas e emitir os teus silvos, para que tu não sejas agredida e abusada por aqueles que, por sua vez, não vão te respeitar de outra forma. Todos nós que estamos buscando o aprimoramento na nossa evolução psíquica, nós precisamos desenvolver a não violência. Mas precisamos saber também que para isso nós não precisamos abdicar dos nossos posicionamentos, da nossa postura, da nossa capacidade de nos indignarmos com as coisas que estão erradas, de nos posicionarmos firmemente diante das injustiças da vida, de nos defendermos dignamente de agressões que nos tornaria, como na história do Evangelho, vítimas indefesas. E conta Emmanuel que foi o próprio Cristo quem foi chamar Paulo de Tarso na estrada de Damasco para defender o seu Evangelho, porque os seus apóstolos estavam passivos demais. E pela primeira vez na história do cristianismo, através de Paulo de Tarso, aquele doutor da lei até então agora transformado no apóstolo do cristianismo, irá ter pela primeira vez a posição de uma estrutura religiosa que merecerá respeito por parte dos poderes constituídos. Não fosse Paulo de Tarso, nós não estaremos aqui conversando sobre doutrina espírita. Ele não agrediu mais ninguém, mas em muitos momentos ele recusou a voz de prisão porque não havia o mandato de prisão. E ele não se sujeitou a ir para a cadeia simplesmente porque os seus oponentes queriam. Então, no nosso inconsciente estão gravadas as nossas emoções básicas. Se a pessoa estiver funcionando, vivendo apenas disso, ela será um primitivo. Mas é muito importante que a gente guarde dentro de nós que elas são muito úteis na nossa evolução. Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, ela vai, em determinado capítulo, nos falar sobre um breve ensaio sobre o mal, ainda dentro dessa ideia. E nos dirá que persiste no espírito humano a tendência para o mal, como ressonância do primarismo ancestral das experiências transatas da evolução. Platão identificou-a nas suas observações profundas, denominando-a como face escura do ser, portanto desconhecida. E Carl Gustav Jung constatou-a nos estudos da personalidade, a que chamou de sombra. Porque tem muita gente que
já não mostra as suas características mais negativas, como dissemos antes. Às vezes, nós temos uma capacidade muito grande de nos camuflarmos. É aquela pessoa que se mostra boazinha, é aquela pessoa que se mostra generosa, mas que no fundo ainda não é. Ela ainda carrega dentro de si a inveja, a vaidade, o egoísmo. E nós vamos encontrar aí, então, algo muito importante, que são as máscaras que desenvolvemos muitas vezes para convivermos uns com os outros. E atrás dessa sombra, que é o nosso mundo interior, está as nossas tendências e os nossos impulsos, que nós precisamos conhecer. É por isso que dissemos no início que a grande viagem que interessa é a viagem para dentro. Muito afeito à ideia ainda de Sócrates, quando ele no oráculo de Delfos irá trazer a base da psicologia moderna, que é o conhece-te a ti mesmo. À medida que nós vamos nos conhecendo, nós vamos descobrindo o que tem nas nossas sombras. Todos nós carregamos o mal dentro de nós. Às vezes a gente assiste na televisão uma notícia que nos horroriza. E toda semana tem uma. Toda semana, infelizmente, nós nos deparamos com a nossa sombra nos programas de televisão. E nós ficamos horrorizados com as coisas que o ser humano é capaz de fazer. E isso diz respeito exatamente a essa tendência para o mal. O que Joana de Ângeles quer dizer com o mal? O mal é o resultado das nossas ações que não amadureceram, mas que nasceram a partir dos instintos. É o homem, é a mulher que continua funcionando e obedecendo apenas os instintos. Fazendo com que um dos grandes conflitos da nossa atualidade seja exatamente nós superarmos as nossas tendências atávicas a agirmos e procedermos baseados apenas nos instintos. Quando a pessoa mostra uma atitude agressiva, uma atitude absurda como essa, nós nos horrorizamos. Mas nós precisamos olhar para dentro de nós e vermos que nós em muitos momentos cometemos também absurdos. Fazemos coisas que não nos damos conta. Alimentamos o mal, alimentamos a violência. Somos capazes de nos ligarmos a verdadeiras cadeias de ódio, de inveja, sem nos darmos conta, alimentando conflitos existenciais que estão presentes e dos quais nós nos queixamos. Num exemplo de agressividade bárbara, como alguém que joga uma criança pela janela, nós vamos encontrar um homem primitivo, um bárbaro. Às vezes nenhum animal é capaz de fazer isso. Mas nós encontramos na nossa atualidade um aliado sombrio desses comportamentos, que são as drogas. O ser humano ele é capaz de coisas terríveis quando está baseado nos instintos, mas se ele estiver possuído pelas drogas, pelo efeito das drogas, ele é capaz de fazer muito pior do que isso. Coisa que ele não faria em condições normais. E vemos que principalmente drogas que hoje entraram no mercado de uma forma agressiva, como é o caso do crack, como é o caso do êxtase, e como já era a cocaína, e como já era a maconha, que é a porta de entrada para todas as outras, vamos observando que esse se transformou um problema cada vez mais importante para tentarmos equacionar na base, não apenas na correção das consequências do seu uso, mas na base de onde ela nasce, que é a base moral, a base educativa que falta. A falta de critérios de ética, de amor, de família, de educação, aonde os valores corrompidos do consumo são capazes de nos submergir, invertendo aquilo que realmente importa na nossa existência, que é desenvolvermos as nossas capacidades. Só que, mais grave que isso, é quando assistimos jovens universitários, filhos nossos e de amigos nossos, que usam maconha e que dizem assim, mas a maconha não faz mal. E são capazes de assistir um crime cometido por efeito das drogas, são capazes de condenar um traficante que
foi preso na televisão ou que foragiu, e não se dar conta que aquela maconha que ele fuma financia aquilo que ele está criticando. Que aquela cocaína que ele cheira está alimentando esse mal e esse crime que ele se horroriza. E às vezes nós vemos familiares, pais, que acobertam os filhos nesses comportamentos, aceitando, criando uma dicotomia, criando uma ilusão de que aquele comportamento não tem nada a ver com aquilo que ele está assistindo na televisão. Quando nós assistimos um desastre ecológico, nós ficamos horrorizados com o excesso de plástico, com o excesso de coisas que nós jogamos fora na natureza. Mas às vezes a mesma pessoa que fica horrorizada, que se queixa da natureza, que se queixa do governo, ela não tem consciência nenhuma na hora que joga pela janela do carro alguma coisa e não se dá conta que aquilo que ele jogou vai cair numa sarjeta e que vai entupir o bueiro e que vai causar uma enchente que ele vai se queixar depois. Ele não se dá conta que ele está fazendo parte dessa cadeia de uma coisa que depois ele vai achar que não teve nada a ver com ele. Alguns defensores da vida, alguns defensores do progresso, são capazes de, em nome da modernidade, dizerem assim: temos que proteger as nossas crianças, temos que proteger a nossa sociedade da violência, mas são a favor do aborto. São a favor do aborto por uma razão muito moderna, que a mulher é dona do seu corpo. Não se dando conta que a criança que está ali dentro da barriga já é vida, como uma criança que está fora da barriga. É uma cortina de ilusão achar que o que está dentro da barriga tem um valor diferente do que o que está fora da barriga. E existem verdadeiras chamadas sociedades civilizadas que fazem do aborto uma rotina absolutamente contraceptiva apenas. E depois defende o progresso da ciência. Assim como defendem também a destruição dos embriões, não se dando conta que no embrião também já há vida. E segundo a doutrina espírita, um espírito encarnado. Então estamos, portanto, dentro da mesma linha de raciocínio. É assim que esse atavismo, essa tendência para o mal, vai ressonando dentro de nós, sem nós nos darmos conta. E se nós não fizermos essa avaliação de consciência, nós vamos continuar criticando o mundo que vivemos, mas criticando muito pouco a nós mesmos e não nos damos conta de que nós fazemos muitas vezes parte dessa cadeia da qual nós nos queixamos. No córtex, existe depois do tronco cerebral, uma área do nosso cérebro que está relacionada às aquisições intelectuais, à nossa postura moral, ao nosso esforço e à nossa vontade. E diz André Luiz que é nessa região, essa zona intermediária entre os lobos frontais e os nervos e a base, que temos o cérebro desenvolvido, consubstanciando as energias motoras de que se serve a nossa mente para as manifestações imprescindíveis no atual momento evolutivo do nosso modo de ser. Isso está no mundo maior de André Luiz também. Para nós adquirirmos postura moral, nós precisamos nos esforçar. Se existem milênios guardados dentro de nós de impulsos automáticos para os instintos, é óbvio que para evoluirmos para a idade da razão, nós precisamos empreender algum esforço para superarmos os nossos atavismos. E é nessa área do cérebro, na área da razão, que estarão guardados os recursos que serão instrumento para conseguirmos alcançar essa etapa mais evoluída. Então, a grosso modo, durante a espécie evolutiva, nós tivemos um êxito muito pequeno na hora de avançarmos. Porque vemos desde o Australopithecus até o Homo sapiens que essa área do cérebro ela foi se desenvolvendo muito lentamente. E hoje nós estamos aqui às custas de muita dificuldade para conseguirmos agora assumirmos a posição de seres humanos.
E ele pergunta, Allan Kardec, aos espíritos, qual o maior obstáculo ao progresso? E os espíritos não têm nenhum tipo de dúvida na hora da resposta. O orgulho e o egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, porquanto o intelectual se efetua sempre. Que é o que acontece nessa figura, né? A gente teve muito progresso intelectual, mas se nós olharmos aqui do macaquinho para o homem da informática, sob o ponto de vista moral, não encontramos muita diferença. Não sei se vocês percebem aqui, que é muito parecido, né? Até a posição que a gente fica no computador lembra muito a do macaquinho. Sob o ponto de vista moral, sob o ponto de vista emocional, nós avançamos muito lentamente, em comparação ao avanço intelectual, ao avanço tecnológico, ao avanço racional. Isso cria um descompasso muito grande. Porque às vezes, nos relacionamentos, que é uma conflitiva existencial muito importante, nós encontramos pessoas que se enamoram, por exemplo, uma moça se enamora de um rapaz, que é muito bonito, muito inteligente, muito rico, tem um papo muito bom, ou seja, a área cortical, ela está boa, porque ele é inteligente, ele é um bom partido, né? Mas como nós somos muito cegos para enxergarmos por dentro, ela se esquece, isso pode valer para o homem também, de olhar para uma parte dele, que é uma parte fundamental, que é a parte afetiva e a parte ético-moral. Então, em determinado momento, ele vai se manifestar de uma maneira muito interessante, mas o seu comportamento pode ser tão primitivo quanto a de um primata. E ele não desejar outra coisa com ela, a não ser sexo, por exemplo. Que não tem nada de errado no sexo. Mas desejar apenas sexo numa relação mostra parentesco com a nossa primitividade. Nós precisamos ter algumas outras aquisições para fazer honra, fazer jus à nossa condição de seres humanos. E se a gente for avaliar por aí, o que nós conquistamos dentro desse terreno, nós vamos ver que é muito pouca coisa. Porque seja na nossa sociedade primitiva, seja na sociedade atual, o que se valoriza ainda não são as aquisições interiores. São aquilo que agrada a nossa perspectiva exterior. Observem esse clipe. Palmas para o macaco, né? Se o macaco é capaz de fazer isso, é porque está gravado dentro dele alguma coisa além do instinto. Vocês lembram que no início nós falamos que a lei de Deus está gravada na consciência? Se é verdade que nós carregamos do nosso primitivismo, da nossa ancestralidade, o mal, também é verdade que lá desde o início também nós carregamos o bem. Está gravado mesmo nas espécies inferiores, em determinados momentos especiais, como esse que nós vimos, uma tendência para o social,
uma tendência para o solidário, para o altruístico. Claro que nós temos que aplaudir o macaco, porque o macaco já consegue fazer isso em algumas situações e nós ainda não. Porque nós ainda pretendemos e preferimos, em muitos momentos, ficar aferrados e apegados à nossa herança atávica, egoísta e orgulhosa. Mas nós já temos isso guardado dentro de nós. E foi graças a um ser humano com todas as letras que a humanidade, sem precedentes, teve o merecimento um dia de receber em seu solo, que nós aprendemos que nós temos chance, que nós temos possibilidade de sermos melhores do que seres primitivos. Um ser humano que um dia disse assim: amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço, e muito mais se quiseres. Ele não cansava de investir nas nossas potencialidades superiores. E ele era capaz de acreditar que, se bem feito o processo educativo, nós seríamos capazes de sermos muito melhores. E conseguiu transformar mais de 10 seres comuns, sem títulos acadêmicos, sem especialidades, sem maiores virtudes, nos maiores exemplos e apóstolos da história do cristianismo. Ele foi capaz de amar tão intensamente que ele mostrou que nós somos dignos de sermos amados também. Foi ele que ensinou o ser humano a acreditar que ele pode ser bem mais do que um homem violento e reativo, que ele é capaz de apresentar recursos insuspeitos que estão guardados dentro dele. O maior psicólogo de todos os tempos, o maior pensador, aquele que certamente hoje mereceria o prêmio Nobel de todos os tempos, e que, muito diferente do que ficou conhecido como fundador de uma religião, ele certamente é o maior exemplo de ser humano que a humanidade já teve, que foi Jesus. Porque hoje, estudando a psicologia de Joana de Ângeles, as obras de André Luiz, a doutrina espírita, todos os avanços da ciência, nós vamos encontrar nas suas colocações uma sabedoria tão profunda que nós estamos recém agora nos dando conta que ele já sabia muito bem do que ele falava, quando ele, nas suas máximas, estava dando o código moral de desenvolvimento da nossa humanidade. E é na lei de sociedade, exatamente, que nós vamos ver que nós não nascemos para vivermos isolados. Nós nascemos para interagir uns com os outros. E é aí que surgem as nossas grandes dificuldades. É aí que surgem as nossas crises existenciais. E Joana de Ângeles, ainda no seu encontro com a paz e a saúde, na sua obra, ela vai nos falar de 3 conflitos importantes: o vazio, a insatisfação e a angústia. E ela irá nos dizer que a crise existencial é uma forma de ruptura com o passado. Portanto, é a ocorrência normal, predispondo a avanços significativos na história do ser humano. A crise existencial, os conflitos existenciais que nós apresentamos, eles são necessários. Nós só conseguimos romper com o passado à medida em que nós entramos em crise. À medida em que nós sentimos o vazio. À medida que nós temos insatisfação. À medida que nós ficamos angustiados. A angústia, por exemplo, ela tem uma função muito importante, que é de fazer com que a gente cresça. Obviamente que eu estou me referindo aqui a um determinado nível de angústia. Não é aquela angústia permanente de 24 horas de uma pessoa que está doente, que precisa de ajuda, que precisa de recursos.
Mas eu quero chamar a atenção aqui para algo que Joana de Ângeles nos ressalta em sua obra, e que é muito importante para o homem dos nossos dias. Porque nós vivemos uma época em que nós estamos tendo uma intolerância à angústia, uma intolerância patológica à angústia. De alguma forma, nós estamos acreditando que a vida deveria ser para nós apenas um mar de prazer. As pessoas acreditam, infantilmente, de que viver é apenas para sermos felizes. Ao contrário de um passado atávico que dizia que viver é sofrer, que também está errado, que é uma herança do pecado, da culpa, que rendeu muito para que a humanidade hoje superasse e esteja superando esses atavismos, hoje caímos para um outro extremo, que é o extremo de que se apregoa: você nasceu para ser feliz, você nasceu para ter sucesso, supere-se a si mesmo, rompa todas as barreiras, você é maior do que... Essa mensagem, se ela não for filtrada e servir à autoestima, ela serve a uma outra coisa muito perigosa. Trazendo a ideia de que se nós tivermos algum tipo de sofrimento, algum dissabor, alguma dificuldade, algum conflito, alguma coisa errada está acontecendo na vida da gente. Alguma coisa deu errado. Nós temos a impressão de que nós só merecemos coisas boas. E você sabe por quê? Porque nós julgamos a nós mesmos de forma muito generosa. Muito mais generosa do que na verdade deveríamos. Se fizermos uma enquete individual, nós vamos ver que a maioria de nós se acha uma boa pessoa. E eu tenho certeza que vocês são ótimas pessoas, né? Mas às vezes a gente se acha melhor do que é. De tal maneira que às vezes a gente acredita que os outros deveriam ser igual a nós. Não sei se tem alguém aqui assim, foi a primeira vez que eu venho em Santa Cruz, né? Mas às vezes a pessoa diz: mas se fizesse como eu, se fosse igual a mim, a gente usa muito a gente como referência, como se a gente fosse grande coisa, né? Se todo mundo fizesse como eu faço, se tu seguisses do jeito que eu acredito, e o mundo seria bem melhor. Não é assim? Só que todo mundo pensa assim e o mundo está assim. Então tem alguma coisa errada nisso. Nós não somos tão bons assim. Nós, à medida que nos julgamos bons, nós acreditamos que somente coisas boas devem acontecer para nós. Então, quando acontece uma doença na vida da gente, a gente diz assim: logo comigo. Por que não acontece com o fulano lá, que vem aí encontra um monte de defeito no fulano, e fica achando que aquela doença tinha que ter acontecido na família dele? Nós julgamos que somente coisas boas devem acontecer com a gente. Problema financeiro? Meu Deus, eu me esforço tanto. Logo comigo. Problema afetivo na família? Eu conheço muito espírita que diz assim: eu já estou no espiritismo há 25 anos, como é que isso foi acontecer comigo? Como se só pudesse acontecer coisas com pessoas não espíritas. Tem muita gente que vai para a doutrina espírita na ideia de que entrando no espiritismo não vai acontecer mais nada com ela. Ela vai se curar de todas as doenças, vai resolver os problemas financeiros. Aliás, tem muita religião prometendo isso, né? Vem para essa religião aqui, que aí vai resolver o problema financeiro, vai resolver o problema do alcoolismo do marido, o filho vai parar de usar droga, a família vai ficar numa boa, não vai ter mais doença nenhuma. Foi isso que Jesus veio prometer para nós quando Ele esteve no mundo? Ele chegou e disse assim: segue-me que vocês vão ter... Na época devia ser o cavalo do ano, não era carro do ano, né? A carroça do ano. Era isso que Ele prometia? Era isso que Ele dizia: não, me segue que o teu problema de dinheiro vai ser resolvido. Vocês imaginem Jesus chamando os seus apóstolos, os seus discípulos, dizendo assim: vem me seguir porque tu vai ficar mais musculoso, tu vai ficar mais forte, fisicamente. Vejam o grande engodo. A doutrina espírita não tem nenhum tipo de compromisso com esse tipo de promessa. Fosse Jesus um divulgador do reino nesse mundo, ele teria sido o primeiro a descer da cruz e se salvado. Ele fez questão de ficar lá, para nos mostrar que
através dele nós temos que desenvolver uma outra coisa, um outro tesouro. Por conta disso, se nós vamos ter saúde, se nós vamos ter mais felicidade, é muito provável que sim. Porque nós sabemos que quando a gente melhora a sintonia da gente, as coisas melhoram em torno. Mas a gente não deve fazer isso visando esse resultado, porque senão vira um comércio. Vira uma negociação. E aí eu conheço muita gente que diz assim, faz 25 anos que eu estou no Espiritismo, como é que eu tenho esse câncer? Como é que o meu filho desencarnou? Como é que eu sofri esse assalto? Exatamente por isso é que é espírita. Para ter os recursos de enfrentar dignamente essa situação. Que ninguém pretenda ter o conhecimento espírita e ser espírita e parar de sofrer. Porque se Deus fizesse isso conosco, Ele não seria justo conosco. Porque é nas angústias que nós crescemos. Existe uma oração que diz: meu Deus, eu te pedi amor e tu me desses pessoas complicadas. Eu te pedi saúde, tu me desses problemas. Eu te pedi recursos e tu me desses trabalho. Eu te pedi paz e tu me desses dificuldades. Meu Deus, tu não me deste nada que eu pedi, mas me deste tudo que eu precisava. Porque quando nós pedimos uma determinada coisa, muitas vezes nós não temos consciência do que é o melhor para nós. Assim como uma criança, quando pede uma determinada coisa para os seus pais e não ganha, e depois ela agradece quando cresce e diz assim: foi muito mais importante eu não ter recebido aquilo do que ter recebido as coisas facilmente. As doenças, os sofrimentos, portanto, têm uma função fundamental, que é a de nos fazer com que a gente possa desenvolver capacidades. Os conflitos existenciais, as crises existenciais, elas existem para nós nos desenvolvermos. Joana de Ângeles, hoje tiramos o dia para Joana de Ângeles. Analisando o sofrimento no estudo da obra do Buda, Buda vai dividir em 3 tipos de sofrimentos que nós temos na nossa existência. O sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos. Dizia o Buda: os fenômenos da vida podem ser comparados a um sonho, a um fantasma, a uma bolha, a uma sombra, a uma orvalhada cintilante ou a um raio luminoso, e como tal deveriam ser contemplados. A nossa grande dificuldade é de nós passarmos por determinadas situações de dificuldades e não nos destruirmos dentro dela. De nós conseguirmos vivenciar o que temos que passar e estarmos acima dessa situação. Ou de aprendermos com essa situação. Porque na nossa existência, na nossa vida, por mais difícil, por mais demorado que seja um sofrimento, ele vai passar. E quando ele passar, nós já não seremos os mesmos. Dependendo da maneira como nós encaramos esses sofrimentos, e nós vamos logo a seguir ver um pouco de cada um desses, nós podemos ter um ganho muito grande, ou até mesmo uma perda. Portanto, o sofrimento do sofrimento, o sofrimento da impermanência e o sofrimento dos condicionamentos é o nosso próximo assunto, depois do nosso intervalo de 10 minutos que nós vamos fazer agora, para esticarmos as pernas e não entrarmos em sofrimento corporal profundo depois de 1 hora de palestra. Que assim como viver não é ser apenas feliz, viver não é apenas sofrer. Aliás, viver nunca é apenas. Viver é uma reunião de todas as coisas, de todas as possibilidades. E da arte que nós temos que desenvolver em sabermos passar por cada circunstância. De tal forma
que quando a gente sofre, naquele momento que parece que não vai terminar, a gente tem a certeza que logo depois um momento melhor vai surgir. Mas que também a gente não se apegue tanto aos momentos felizes que quando termine parece que alguma coisa está errada. Porque provavelmente esses términos de situações são simplesmente momentos que prenunciam uma nova aurora, um novo recomeçar para um novo crescimento. E assim recomeçamos então a nossa segunda parte com o primeiro sofrimento que Buda avalia, que é o sofrimento do sofrimento. O que Buda chama, e Joana de Ângeles avalia como sofrimento do sofrimento? É a dor em si. São aqueles sofrimentos naturais, aqueles sofrimentos inevitáveis na vida de cada um. Diante da morte, diante da doença, diante de perdas. As doenças são inevitáveis na existência humana em razão da constituição molecular do corpo, dos fenômenos biológicos a que está sujeito nas suas incessantes transformações. Elas se manifestam principalmente através de doenças físicas e doenças mentais. São os sofrimentos em si mesmo. Mas eu gostaria de chamar a atenção para vocês, para nós todos, que existe uma diferença entre dor e sofrimento. Vamos pegar um exemplo. Quando eu fiz a minha formação em medicina, como eu fiz formação na cidade de Pelotas, Pelotas é muito próximo à cidade de Rio Grande, que tem o superporto, e que tem, portanto, muitos trabalhadores que trabalham na estiva, no serviço pesado da estiva. Um dos estágios que eu fiz na minha formação médica foi num pronto-socorro de emergências traumatológicas. E era comum que nós atendêssemos trabalhadores que trabalhavam na estiva do Porto de Rio Grande e que chegavam com fraturas no pronto-socorro. Mas me chamava a atenção que algumas fraturas eram repetidas, como por exemplo fraturas de determinados dedos das mãos, num dedo só, por exemplo. E aquilo se repetia até que um professor mais experiente ele me explicou que era muito frequente que alguns trabalhadores, para conseguirem ficar encostados no benefício da previdência, algum tempo sem trabalhar, pegavam uma marreta de ferro e quebravam o dedo da mão. Vocês vejam que maravilha. Porque tendo uma fratura, tendo uma lesão, ele não precisava trabalhar durante um mês, 2 meses, ficava recebendo sem ter que trabalhar. Pergunto a vocês, vamos ver a seguinte questão. A dor da fratura do dedo do trabalhador da estiva é a mesma dor da fratura do dedo de cada um de nós, ou não? É a mesma dor, ele sente a mesma dor que nós, em média geral. Porque a dor é física. Ela é o resultado de um conjunto de reações bioquímicas, etc, igual em média para todos. Mas eu pergunto para vocês o seguinte, será que o sofrimento que ele vai ter por causa dessa dor é o mesmo do que o de um pianista, por exemplo, que precisa dos dedos para seguir exercendo a sua profissão e a sua arte, e que tenha uma fratura no dedo que lhe impeça de seguir tocando piano? A dor é a mesma, como vimos. Mas eu pergunto, o sofrimento é o mesmo? O sofrimento do pianista vai ser um sofrimento enorme. E ele vai ficar impedido de exercer a sua arte. Enquanto que daquele trabalhador quase que não existe sofrimento. Ele está quase comemorando aquela dor. Porque graças a ela, ele vai conseguir ficar sem trabalhar. Então dor é uma coisa, sofrimento é outra. A dor, ela é objetiva. O sofrimento, ele é mental. O sofrimento, ele é a interpretação da dor na nossa mente. Entenderam? É o que nós fizemos com essa informação. Se aquilo que está me acontecendo é motivo
de sofrimento, aquilo é uma dor insuportável. Mas se aquilo que está me acontecendo tem uma outra significação, aquela dor não é tão importante, a ponto de ela parecer menor. E é o que eu quero trazer no que se refere a uma outra angulação, que é a questão da dor na vida de cada um de nós. O conflito existencial da dor, ele varia na intensidade de sofrimento de uma pessoa para outra. Se a pessoa ela é materialista, se a pessoa acha que a vida é só isso aqui, que ela nasceu para viver 85, 90 anos, se tiver sorte, e desencarnar sem deixar rastro nenhum, se acontecer alguma coisa na vida dela aos 30, que lhe tire a saúde, aquilo vai ser um sofrimento horroroso. Mas se a pessoa tiver uma perspectiva espiritualista, de que as coisas que acontecem na nossa vida têm uma razão de ser, e que servem a nosso favor, ela vai sofrer igual, é óbvio. Porque diante de sofrimentos, de dores, de doenças, nós sofremos. Mas nós podemos ter um algo mais que vai nos dar a condição de transitarmos por esse período com aquisições. Uma dor ou um sofrimento, ele pode ter pelo menos dois impactos na nossa vida. Ou ele nos destrói, ou ele nos constrói. Se aquela marretada que a gente recebe encontrar na nossa mente, no nosso psiquismo, na nossa preparação espiritual, uma ausência total de valores, de conceitos, de recursos e de estruturas, essa pancada vai nos lesar. Nós vamos ficar com prejuízos importantes no nosso psiquismo. No entanto, se encontrar um terreno fértil, de investimentos consistentes, emocionais, psíquicos e principalmente espirituais, de valores, de significado, de motivações mais profundas, aquele acontecimento, ao invés de nos destruir, vai nos ajudar a construir outras coisas. E aí o resultado disso é o exemplo de muitos de vocês, que depois de terem passado por um momento muito difícil, cresceram. A gente normalmente não fica agradecendo pelo momento difícil e nem desejando que aconteça de novo, porque não é masoquista. Mas a gente tem que reconhecer que muitas vezes, se não tivesse acontecido aquilo, nós não tínhamos melhorado, nós não tínhamos evoluído, nós não tínhamos nos transformado. E essa capacidade de enxergar as coisas desta forma, de desenvolvermos essa percepção, é uma das principais tarefas da nossa vida diante dos conflitos existenciais. Também estou aprendendo, de uns tempos para cá, que existe uma diferença muito grande entre problema e situação. A gente muitas vezes confunde e acha que as coisas que acontecem na nossa vida são problemas. E muitas são. Mas muitas vezes elas são situações. Qual é a diferença de uma coisa para outra? Eu conheci um médico que depois de ter sido assaltado, levou um tiro na coluna e ficou paraplégico. E depois de um determinado tempo, ele que queria ser cardiologista, acabou tendo que escolher uma profissão, uma especialidade médica na área da patologia, para ter como adequar as suas condições físicas ao seu exercício profissional, e hoje é um dos maiores patologistas do país, com mais de 40 trabalhos publicados no mundo todo, além de ser um exemplo de Paraolimpíadas, porque foi quem introduziu o tênis para cadeirantes no Brasil. E participou da equipe brasileira de basquete de Paralímpicos. E ele nos contou numa palestra impressionante que ele fez, que ele ficou um ano em cima da cama dele depois de ter levado aquele tiro, porque ele tinha acabado de se formar em medicina. Ele estava com uma vida pela frente e ele ficou paralítico das pernas. E ele entrou, como qualquer um de nós entraria, a maioria, em depressão. Um vazio, uma ausência de significado na sua existência. Ele não é espírita.
Vejam que interessante. Mas ele foi buscar no seu mundo interior uma resposta para aquilo, que deve servir nesse momento para nos ajudar. Tomara. E ele disse: eu aprendi a diferença entre problema e situação. Nós só temos um problema quando para aquele problema nós temos uma solução. Se nós tivermos um problema que não tem solução, nós não temos mais um problema. Nós temos uma situação que é definitiva. E a maior parte dos nossos sofrimentos é quando nós encaramos situações como problemas. Temos algo que nós não temos como mudar e ficamos lamentando e batendo de frente com aquela situação até o final da nossa vida. Ele diz: eu tinha duas alternativas ao final daquele ano. Ou eu continuaria em depressão em cima da cama, ou eu olharia para a minha vida e pensaria assim: olhei para mim e vi, o que sobrou? O que eu vou fazer a partir de agora? Ele que já era feliz antes, ele decidiu: eu já era feliz, eu decido continuar sendo feliz. E ele se transformou nessa pessoa fantástica, de tanto valor para o nosso país. E como exemplo de ser humano. Porque ele não voltou mais ao seu problema, porque ele tinha uma situação. Quando nós temos uma determinada dificuldade, nós temos que avaliar muito bem isso. Porque existem coisas na nossa vida que nós temos que buscar recursos, que nós temos que ir atrás, que nós precisamos nos esforçarmos para alcançarmos um resultado em relação àquilo. Mas existem outras que mesmo depois que a gente busque, que a gente procure, aquilo não se modifica. E se olharmos bem para essa situação, nós vemos que aquilo é algo que nós, no mínimo, temos que aprender a conviver com essa situação. Como é o caso de uma doença crônica, por exemplo. A pessoa que tem diabetes tem que conviver com a ideia de usar insulina para o resto da vida. Até que se tenha uma descoberta científica que possa oferecer alguma outra resposta, alguma solução. Foi perguntado para ele: mas tu não acreditas nas células-tronco que possam te devolver os movimentos? Ele disse: eu não conto com isso. Porque se eu ficar contando com isso, eu volto a ficar infeliz. Que toda vez que a ciência falhar nisso aí, eu perdi um ano. E eu decido ser feliz assim. Se tiver isso como descoberta, eu vou ficar mais feliz ainda. É a mente. É a cabeça da pessoa que faz, a maneira de olhar para as coisas que faz com que ela consiga interpretar o sofrimento do sofrimento em algo que possa servir à sua existência para construir ou não. Mas temos também o sofrimento da impermanência. Essa impermanência. Nós muitas vezes achamos que as coisas são definitivas na nossa vida, né? Como nós gostaríamos que certas coisas fossem definitivas. Principalmente as coisas boas. Só passassem as coisas ruins, as coisas boas não. Tem muita gente que gostaria de ser jovem sempre. A juventude eterna, a imortalidade, a eternidade do corpo. E hoje nós vivemos numa época em que existe uma propaganda enganosa, que é uma doença. Que é a ideia de que o ser humano, para ser feliz, ele precisa ser rico, bonito, famoso, ter prestígio e ser conquistador. Conquistas amorosas, de preferência umas quantas. Para ser feliz precisa ter tudo isso. Vocês já imaginaram quanta infelicidade vocês têm? Se olharmos e vemos que a pessoa, hoje de noite na palestra, nós vamos abordar alguma coisa a respeito disso, da paz e da espada, no Centro Espírita, ela busca incessantemente a permanência de coisas impermanentes, como por exemplo, a aparência. Quando a pessoa é jovem, ela tem uma aparência, e às vezes nem se dá conta disso. E tem a ilusão, o jovem tem uma ilusão de que aquilo não vai passar, de que aquilo é eterno. Vocês já repararam que quando a gente
chega numa determinada idade, a gente não acredita que já chegou. A gente tem sempre a ideia de que a gente tem menos idade do que na verdade tem. Quando a gente chega na curva dos 40, por exemplo, como eu já cheguei, e começam a chamar a gente de tio, a gente olha para os lados e diz, aqui, ó, cadê o tio? É tu mesmo. Eu, há 40. E aí o filho, a filha já tem 20. A gente olha, mas meu Deus, como é que passou e eu não me dei conta? Né? Então, essa realidade ela é muito dolorosa para a mente, principalmente se os valores da nossa mente são apenas materiais, porque nós ficamos olhando apenas a matéria, apenas o físico. Então é muito sofrido essa curva, né? Porque é uma curva para baixo. É a curva da decadência de determinadas funções, de determinadas faculdades. Então a pessoa começa a entrar em desespero. Isso vale para o homem e vale para a mulher. Né? A busca de manter a aparência mais jovem, que aliás, diga-se de passagem aqui, vale a pena para muita gente, né? Que pode estar em determinada situação e fazer uma cirurgia plástica, pode ser algo que sirva à autoestima, a pessoa se transformar numa pessoa melhor. Não duvido disso. Acho que isso existe e acho que isso é muito bom. Agora, se a gente olhar para o lado e ver o número de cirurgias plásticas que as pessoas estão fazendo, e os motivos que encontram por estarem fazendo essas cirurgias plásticas, é óbvio que isso é uma luta contra a impermanência. É uma não aceitação da realidade dela. Ela se olha no espelho e às vezes ela enxerga uma coisa que não é. É uma distorção, um dismorfismo. Ela enxerga algo que não existe. Os cirurgiões plásticos às vezes dizem, mas a pessoa ela é perfeita, ela chega aqui, ela quer tirar a barriga, quer aumentar o seio, quer puxar o olho para baixo, o nariz para... Né? E a gente fica olhando, mas não é. Quer dizer, já existe uma distorção da imagem. Mas é, no fundo, na raiz, a não aceitação daquela condição de mudança. De que nós estamos indo, sim, para, inevitavelmente, termos um decréscimo das nossas funções vitais. E isso não é erro da natureza. Isso não é doença. Isso é sabedoria. A gente passa por essas etapas de disfunção de determinadas coisas para funcionarmos em outras. Nós nos disfuncionamos em determinados aspectos para desenvolvermos outros aspectos. O problema é que às vezes nós não desenvolvemos. E aí nós ficamos só no lamento daquilo que perdemos. Então aí a pessoa não aceita. E a gente olha para o lado às vezes e encontra um adulto que deveria estar trabalhando os seus 50 anos, por exemplo, para se dignificar espiritualmente e ser exemplo para os outros, e ele vira um garotão. Disputando, às vezes, com o filho lugar na boate, e disputando a jaqueta. Hoje eu que uso. Hoje eu que uso. A gente olha, às vezes, uma mulher de costas, a gente pensa que é uma mulherzinha de 15 anos. Quando ela se vira, a gente leva um susto. Não, o que é isso? Por quê? Porque tem uma distorção, desculpe, né? Aqui não deve ter, mas lá que tem muito, lá na região sul. Metade sul para baixo é muito comum isso aí. Né? E aí, o pior não é isso, o pior é quando a pessoa perde a noção do seu contexto, e aí então, não tem nada que mexa mais que a pessoa do que a adolescência dos filhos, né? Vocês já perceberam que o maior índice de separações conjugais se dá, isso é pesquisa, mais de 70% das separações conjugais se dá quando os filhos entram na adolescência. E vocês sabem por quê? Porque o filho, ele está no auge, na plenitude do vigor físico. E os pais, por matemática dedutiva, já estão lá perto daquela curva. Então aí é terrível, mas o homem, por exemplo, o filho chega em casa e diz assim... pai, eu entrei na musculação, estou fazendo esporte aí, essa idade que a musculatura começa a desenvolver mais facilmente, né? E o quarentão, ele já sabia desde os 30, o cardiologista já tinha dito para ele que ele tem que dar umas caminhadas, assim, que é para começar a melhorar triglicerídeo, melhorar colesterol. Ele já sabia disso. Mas depois dos 40, quando o filho resolve ficar forte, ele tem uma baita ideia. Vou começar a fazer musculação. Aí compra um tênis, vai com as canelinhas bem fininhas, nunca fez nada. Caminhar. Tá bem, eu acho até, me parece que é uma coisa viável, ele está investindo na saúde dele. Ainda que vá nessa idade, é ótimo.
Mas tem outras coisas que não dá para aguentar. Enquanto é só isso, não tem problema. Mas o brado é o seguinte, é a inveja que tem do filho, né? Quando o filho chega assim, porque cada fim de semana fica com uma diferente, né? E aí ele chega e diz assim, papai, eu quero te mostrar essa nova aqui que eu estou ficando. E ele olha para o lado e vê a velha, que ele está há mais de 20 anos, né? É terrível, é impermanência, né? E aí ele resolve sair da permanência e vai para a impermanência também. Aí ele troca a sua companheira, que estava até então, por duas da metade da idade. Não é assim? Então, não estou falando contra que a pessoa não deva buscar sua felicidade, só cada um sabe o que é viver os seus problemas, mas não dá para dizer que o que a gente está assistindo é fruto das escolhas pessoais de crescimento. Não, isso é sintoma. O que nós vemos hoje em dia é sintoma. É sintoma de que os nossos valores precisam sofrer uma modificação muito grande. Para nós aceitarmos que em determinado momento da nossa vida, quando nós chegamos diante de determinados problemas físicos, a gente vai trabalhar para continuar bem. Mas se a gente enxergar uma ruga no rosto, que a gente olhe no espelho para aquela ruga e diz assim, eu me orgulho dessa ruga. Porque por trás dessa ruga existe uma vida honesta, existe uma vida de trabalho, existe uma vida de esforço. Por trás dessa ruga, dessa cara que já não agrada talvez os outros, tem filhos, tem pessoas que estão construindo coisas. Tu pode estar sendo uma pessoa que não vai chamar a atenção dos outros quando passar na rua. Mas a tua consciência, ela vai dizer com todas as letras, eu me orgulho de ti. E que a pessoa tenha a dignidade de saber que isso é que é importante. Porque se nós tivéssemos metade disso na vida, o nosso mundo estaria muito diferente. E a espiritualidade estaria conseguindo trabalhar os valores que precisam na nossa consciência. Através das sintonias espirituais que farão, sem dúvida, com que a gente seja mais feliz. Porque se nós ficarmos nos valores da impermanência, nós vamos sofrer. Por quê? Porque nós vamos atrás do prazer. E atrás do prazer existe um processo verdadeiramente obsessivo por parte da espiritualidade. Porque a doutrina espírita nos mostra que nós não estamos sozinhos. Que nós estamos acompanhados por uma multidão de espíritos desencarnados, uns bons, outros não tão bons e outros terríveis. E dependendo da nossa escolha de vida que nós fizermos, nós estaremos atraindo para a nossa convivência a categoria de espíritos compatível com aquela escolha que fizemos. E aí nós podemos ficar melhores do que somos ou piores. Porque já não seremos um, seremos dois ou mais. Estaremos acompanhados. No cérebro inicial, como falamos no início, ali, estão gravados os impulsos da nossa sexualidade. A sexualidade é, antes de tudo, um instinto. Ela nasce no corpo físico por força instintiva, de conservação da espécie. E ela está baseada no prazer. E ainda bem que está baseada no prazer, porque graças a isso nós estamos aqui hoje. A reprodução das espécies se deu por causa do prazer. Se não fosse pelo prazer, nós não nos reproduziríamos. Hoje, com todo o prazer, a gente acaba tendo problemas populacionais em culturas mais desenvolvidas, porque já se achou uma maneira de evitar a reprodução. Imaginem se não houvesse, pela instintividade, a lei de reprodução. Nós não teríamos sobrevivido. Mas, em função dessas experiências da sexualidade, e que hoje são conflitos existenciais, nós vamos encontrar experiências do passado que também estão automatizadas na nossa esfera sexual. E dizem os espíritos, na codificação da doutrina e também pelas obras que hoje os grandes médiuns da doutrina trazem em seus valiosos conceitos, que as nossas experiências do passado no que se refere à esfera da sexualidade foram desastrosas. Nós não soubemos honrar a nobreza desta função sublime
e essencial que deve mover a vida, não apenas na reprodução das espécies, mas para abastecer de sentido e significado e de felicidade a nossa vida. Se nós soubéssemos viver plenamente as nossas potencialidades sexuais, nós seríamos mais criativos, nós estaríamos mais enriquecidos e nós estaríamos, sobretudo, mais saudáveis, porque é graças a diversas perversões, experiências na prostituição e na promiscuidade, que do passado espiritual nós herdamos verdadeiras doenças para o presente. Verdadeiras depressões, quadros de pânico, dificuldades em determinados relacionamentos conflitivos, que nós vamos falar alguma coisa sobre isso ainda, porque faz parte da temática. Conflitos profundos de culpa relacionados à sexualidade. Só que nós vivemos uma época em que a modernidade diz que nós temos que descarregar imediatamente as nossas necessidades. E nós temos que gratificar imediatamente os nossos impulsos. E não é por outro motivo que as drogas, o alcoolismo e o consumo está tão em voga, porque são medidas rápidas de resolverem as angústias profundas. Por trás de uma pessoa que usa droga, que usa álcool, ou que tem algum tipo de descarga de consumo de prazer, existe uma pessoa que não sabe controlar as suas angústias e conviver com ela. Suportar as angústias que tem. Porque é muito difícil para uma pessoa que está acostumada a fumar, por exemplo, conseguir aguentar um tempo sem acender o cigarro. Ele tem um ímpeto de acender porque ele precisa de uma descarga imediata daquela angústia, uma descarga imediata de prazer. Se ele suportasse aquele período por 1, 2, 3 dias, os níveis de angústia, de abstinência do fumo iriam diminuindo. E ele não teria tanta necessidade do fumo, mas ele precisa passar 1, precisa passar 2, precisa passar 3, precisa passar 4 e não experimentar de novo no 7º achando que porque já teve 7 já deve ter superado o problema. Porque basta uma vez usar e ele retorna a usar, ele volta aos níveis anteriores. É assim com o álcool, é assim com as drogas, é assim com comprar, é assim com transar. Porque droga não é apenas o que a gente ingere. Droga é tudo aquilo que nos faz dependentes e que desvia da finalidade objetiva. Então uma pessoa que muitas vezes não entende por que tem um filho drogado, tem um problema de álcool na família, não se dá conta que quando ela, a mulher, depois eu falo do homem, ela precisa ir para o supermercado comprar, para fugir dos problemas da sua casa, ou ir para o fim de semana para uma boutique para comprar, ou para o shopping, comprar e comprar e comprar, e que esteja fugindo da realidade do seu crescimento, ela está vivendo dentro de um processo de adição. O que é a adição? A adição é colocar alguma outra coisa no lugar daquilo que é o problema verdadeiro, que não resolve nunca. Porque aí ela precisa comprar cada vez mais e nunca é o suficiente. É o que acontece com a sexualidade também. Vejam, a pessoa, para construir um relacionamento saudável, ela precisa investir tempo, dedicação, convivência com o outro. Isso exige renúncia, perseverança, passar acima de determinadas preferências para ter ao lado dela aquilo que vale a pena naquela pessoa que ela escolheu. Não, hoje em dia não. Hoje em dia vale o número de relações que se tem. Então, as pessoas passam a usar da sexualidade como se fossem objetos. E precisa ter uma troca muito grande de parceiros sexuais, como se isso fosse preencher algum vazio. E vai gerando cada vez mais vazio. Outro dia, na minha profissão eu vejo muito isso, pelo tipo de atendimento que a gente faz. Uma moça muito bonita mesmo, jovem, ela não entendia, ela chegou em depressão. Ela não entendia por que ela não conseguia um namorado sério. E eu também não entendi, quando eu olhei para ela, eu digo assim, meu Deus, como é que se ela não consegue, deve estar feia a coisa aí fora, né? E realmente ela era muito bonita. E ela não conseguia ninguém que levasse ela a sério. Aí ela começou a me contar a idade dela, a situação dela. Ela saía, na primeira noite que ela saía,
com o rapaz, ela ia para a cama com aquele rapaz. Toda semana ela ia para a cama com um diferente. Tem dias que ela disse que acordava e não olhava e não se lembrava direito quem é que estava ali. Vejam aquilo que a gente falava antes, que a pessoa não se dá conta que dependendo da escolha que ela faz, ela vai ter uma consequência que foi ela que gerou. Ela não é vítima da vida. Ela é vítima da escolha que ela fez. E aí ela, em torno do ambiente dela, começou a ter apenas rapazes que queriam transar com ela, não queriam ser namorado. E eu tive que dizer para ela assim, mas eu também não seria namorado teu assim. Claro que não, porque eu não gostaria de saber que todos os meus amigos transaram contigo. E o homem, por natureza, ele sabe direitinho qual é a mulher que ele tem para transar e qual é que ele quer para namorado e para casar. Não é a mesma. E as mulheres precisam se dar conta disso. E o dia que se derem conta disso, vão se dar o valor para depois merecer aquilo que pretendem, aquilo que querem. Ela ficou muito chocada com ela. Eu quase que saiu do... Só que ele está me chamando de quê? Eu digo, não estou chamando de nada. Está dizendo tudo que está dizendo o que tu é. Agora, eu acho que tu pode ser diferente. Segura o tchan aí um pouquinho. Dá uma segurada. Troca a turma. Porque tu vai ter uma chance grande. O que é isso? É a descarga imediata. A necessidade de conquistar logo aquilo. E quanto mais rapidamente a gente tenta conquistar uma coisa, mais rapidamente a gente perde. O homem é a mesma coisa. O homem, historicamente, ele é um consumidor. Né? E ele acha que através disso ele se desenvolve e ele cresce. E ele pode angariar alguma coisa do ponto de vista da vaidade, mas depois, quando ele estiver vazio na sua vida, sem ter construído nada, e como já falamos antes dessa experiência do pai que não aceita o crescimento dos filhos, ele vai ver que também aquilo ali foi uma grande ilusão. Antes pudesse ter aquela companheira que batalhou junto com ele, que esteve junto, que esteve desenvolvendo, e que tenha sabido construir com ele também o espaço de prazer, de gratificação sexual ali, investido ali. Porque para a gente conquistar coisas na vida, a gente precisa abrir mão de outras. Não existe. Não existe só ganhar. Para ganhar é preciso perder. Essa é a notícia ruim que eu trouxe hoje. É preciso perder. A carência afetiva está por trás de muitos desses comportamentos. Mas também está o narcisismo e a vaidade. Eu conheço, infelizmente, alguns dirigentes espíritas que conseguem ter uma ficha de trabalho exemplar no conhecimento. Agora estou falando para os espíritas aqui, tá? Quem não é espírita não precisa nem saber disso. Mas acontece com a gente também. Às vezes a pessoa tem uma ficha de serviço, conhece muito sobre mediunidade, é estudioso, consegue ter o respeito da comunidade espírita, mas ainda não conseguiu se firmar dentro da sua vida afetiva. Em determinado momento, ele resvala para a prostituição. E ele, sem se dar conta, ele passa a ser preso de espíritos inferiores especializados pelo processo de fascinação, a envolvê-lo pelo caminho da obsessão mais perigosa que existe. A obsessão mais perigosa que existe não é a obsessão pela dor, não é a subjugação. Essa pessoa sofre, ela vai correndo para o centro espírita para fazer desobsessão, para tentar resolver o problema dela. Ela está sofrendo. A obsessão mais perigosa que tem é de fascinação, porque a pessoa não se dá conta que está doente. Ela não se dá conta que ela está sendo joguete de espíritos inferiores. E sabe por que não se dá conta? Porque ela começa a ter prazer. Então ele começa a ser visto pela comunidade, pelas pessoas, com um olhar de admiração. Começa a aceitar elogios. Começa a se tornar encantador. E aí se acha o príncipe encantado. E quando não, raramente acaba se envolvendo com quem não deve. Acaba se envolvendo com mais de uma mulher, acaba traindo no seu casamento e quer continuar sendo exemplo de dirigente espírita. Mal sabe ele que ele foi atingido na sua vaidade, que foi atingido no seu narcisismo. Existem espíritos que estão se divertindo com ele, que está se achando. Não sei se aqui tem, aqui não deve ter, mas eu estou falando porque em muitos lugares tem. E ele não percebe que
E esse tipo de obsessão é uma obsessão que vai levar à corrosão da família, vai levar à corrosão do seu trabalho, vai gerar sofrimento porque ele vai iludir alguém, ele não vai conseguir manter essa realidade dupla, ele não vai conseguir ser a pessoa reta e correta da moral e aquele que se dá o direito de coisas que só ele sabe, porque o reino dos céus está dentro de nós. Está na consciência, ele vai ser julgado por ele mesmo. E é assim que não é só na casa espírita, mas existe, e creiam nisso, o grande processo obsessivo de destruição da família vem através da sexualidade. O plano inferior tem especialistas em destruição da família através da sexualidade. Porque se miscui através de algo quase irresistível. Porque às vezes a gente resiste ao suborno da corrupção, que muita gente já não consegue, principalmente alguns que a gente elege, né? Mas dificilmente a gente consegue suportar dignamente um elogio. Ah, mas como tu é charmoso, como tu é linda. A pessoa imediatamente já se sente o próprio, né? Não tem como não. E se dali vier uma seduçãozinha, a pessoa já tem carência afetiva, ela vai patinar, ela vai cair direitinho. Vejam, isso aqui não é curso para santo. Eu não vim aqui fazer curso para santo. Não é isso, né? Não é assim a divulgação Mas nós precisamos falar sobre esse tipo de assunto, porque se nós não falarmos sobre o que está acontecendo e sobre o que acontece com a gente, nós não vamos refletir o que importa. Nós precisamos ter um norte, nós precisamos ter um mapa. A doutrina espírita nos oferece um mapa. Se nós vamos conseguir transitar por ali ou não, é problema nosso. Eu acho que sim. Eu acho que a gente não tem direito nenhum de ficar julgando os outros também. Porque se a gente olhar para a gente vê que dentro das coisas que a gente já está falando, em muitas delas a gente se encaixa. Tenho certeza. E não tem exceção. Eu me incluo, assim como certamente todos vocês estão se incluindo em muitas coisas também. E não é a questão então de sermos perfeitos já, mas de caminharmos em direção à nossa melhoria. De caminharmos em direção a posicionamentos melhores, a avançarmos. Porque as pessoas têm a ideia de que se não fizerem nada de ruim, estão fazendo grande coisa. Porque eu sou uma pessoa honesta, sou uma pessoa boa. Não basta. É muito pouco para a vida que nós temos hoje, para a sociedade que nós temos hoje. Hoje a pessoa precisa ser boa e fazer alguma coisa. Se ela for boa e não fizer nada, ela não é boa. Se a pessoa estiver parada, ela não está parada, ela está andando para trás. A pessoa que está dentro de casa sem fazer nada, ela está avançando para trás. É preciso estar fazendo alguma coisa. Não é muita coisa, porque tem muita gente que também é exagera. A gente, quando depois sai daqui, não façam o que eu conheço uma vez, uma pessoa que depois de uma abordagem mais enfática como essa que nós estamos fazendo hoje, resolveu superar todos os seus problemas, as suas limitações morais, foi para o seu centro espírita e começou a trabalhar segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo no centro espírita, como uma forma de evoluir mais rápido. Não é assim. Não é o número de vezes. Não é a quantidade de trabalho. É pegar alguma coisa para fazer e assumir aquilo na sua vida. Mas pega uma, pelo menos uma. E não pega muito mais que duas também. Nos dias de hoje, quem pega mais que duas, ou já está com a vida resolvida financeiramente, os filhos já cresceram, está com saúde, está com tempo disponível, e é exceção. Quem fizer mais do que algumas coisas na atividade espírita está falhando em casa, ou vai estar falhando no trabalho. Não é para isso que nós nascemos também, para nos dedicarmos a uma coisa só. Não é. Mas é preciso também que a gente saia um pouco dessa ociosidade, de ficar esperando que as coisas caiam do céu e achar que nós merecemos as coisas assim de forma gratuita. Não, nós precisamos fazer alguma coisa também. Uma atividade, duas atividades, assumir aquilo ali. É compromisso. Claro que naquele fim de semana ele vai ficar sem os filhos. Sim, mas depois nos outros. E durante a semana vai estar junto. E a vida é a gente saber se dividir, é a gente saber levar as coisas de forma conjunta para poder crescer. A gente nasceu para isso. A gente se esqueceu, a gente se esquece, a gente não lembra. Mas nós nascemos para isso. Todos nós.
Reencarnamos com essa finalidade. Os espíritos que psicografam, eles dizem assim, quando eles chegam depois que desencarnam, eles dizem assim: meu Deus, que ilusão, que cortina de esquecimento que eu entrei, que eu esqueci tudo que eu me propus a fazer quando eu nasci. E eles ficam lamentando: meu Deus, eu podia ter feito muito mais, podia ter feito alguma coisa a mais, e não fiz, perdi a oportunidade de novo. E sofrem muito. E aí eles vêm nos dizer: não percam oportunidades, aproveitem, façam alguma coisa. Incluam na sua vida a espiritualidade. Incluam. Não é viver só de espiritualidade, mas estar incluído. Levar isso nas várias coisas em que nós podemos fazer, nos engajarmos a algum movimento, termos a capacidade de assumir tarefas no centro espírita, para quem gosta do espiritismo, estuda o espiritismo, faz alguma coisa, vai ajudar. Porque tem muita gente precisando, tem muita gente passando necessidades cruas, absurdas, muito maiores que as nossas. Então não adianta ficar esperando que o governo resolva. Não adianta ficar dizendo que as coisas não têm jeito. É necessário que a gente faça alguma coisa a mais. Porque senão a gente entra em sintonia muito fácil de servir de marionete para espíritos que estarão simplesmente se utilizando de nós, quando na verdade nós deveríamos e poderíamos já estar com outras situações mais avançadas. Temos então também o sofrimento dos condicionamentos, é o terceiro tipo. A grande verdade é que às vezes a gente sofre porque nós já estamos acostumados a sofrer, nós estamos condicionados a sofrer. Isso é algo muito difícil. Toda vez que uma pessoa ela se acostuma a alguma coisa, ela fica escrava daquele hábito. Agregados físicos e mentais contaminados. Por exemplo, a pessoa ela vive dentro de determinados ambientes ou com determinadas convivências e depois ela não consegue largar. E ela não se dá conta que aquele ambiente que ela está sempre indo, que aquela companhia que está sempre com ela, é motivo de sofrimento para ela. E no entanto ela não consegue largar. Pensamentos negativos e radiações mentais mórbidas são aqueles pensamentos pessimistas que muitas vezes a gente vai acostumando a desenvolver e não se dá conta. Na nossa cultura, na nossa sociedade, é muito fácil nós atingirmos uma visão muito pessimista da vida, uma visão negativa. E nós damos, é interessante, nós damos o nome a isso de realismo. A pessoa que é pessimista, ela não se diz pessimista, ela diz: eu sou realista. Ela só fala coisa ruim, só pensa em coisa ruim. Eu sou realista. Como se não acontecessem coisas boas também, como se só acontecessem coisas ruins. O otimista, ele é considerado ingênuo, sonhador, fora da realidade. Eu não sei se vocês sabem reconhecer um pessimista. É a primeira vez que eu venho aqui, eu vou ajudar vocês a reconhecer um pessimista. Eu não sei se aqui tem. Mas a gente reconhece um pessimista por 3 falas. A primeira fala é o assunto, assim, é tipo assim, ó, segunda-feira de manhã, Dia Internacional do Pessimismo. Segunda de manhã. Começa domingo de noite na musiquinha do Fantástico, aqui, ó. A gente começa a dar aquela musiquinha do Fantástico. Tem gente que tem depressão, vontade de se matar, assim, já. Porque no dia seguinte vai começar a semana, vai ter que trabalhar. Trabalhar é pena, é castigo. A pessoa já tem isso. Chega a segunda de manhã, ela não quer falar com ninguém. Assim, ela acorda com aquela cara que ninguém quer olhar. Né? Mau humor total. Aí vai entrar no seu trabalho, se ele trabalha num prédio, vai entrar no elevador, ela encontra ele. Ele está ali na porta do elevador. Assunto de elevador, o pessimista. Ele está lá. E no assunto de elevador é fantástico, são sempre os mesmos assuntos, né? A gente não conhece a pessoa, mas ela vai falar alguma coisa. E o primeiro assunto que ela vai falar, e que é o assunto número 1 do pessimista, é o tempo. Ele vai falar mal do tempo. Vai dizer assim: que horror, né, que está esse tempo agora. Estava frio, agora está calor, eu estou com esse casaco aqui, eu tenho que... Não sei. Já não sabe mais, né? Como é que é. Se tiver frio, ele vai se queixar porque está frio. Se tiver calor, ele vai se queixar porque está calor. Se tiver chovendo, não, mas a gente sai sem guarda-chuva, olha essa chuva. Não para de chover, quem é que aguenta? Agora inunda tudo. Se não tiver chovendo, ele vai dizer:
Esse é o homem. Destruir a natureza, agora esse monte de seca, ainda com um pouco mais, começa a subir o alimento, vai se fechar. O tempo está sempre errado. Ele está certo, o tempo está sempre errado. Aí ele fala, e a gente está ali, né? Concordando. Não vai brigar no elevador, né? A gente começa a concordar. Aí quando ele cansa de falar no primeiro assunto, ele vai falar sobre o segundo assunto da sua especialidade. Aí ele fala da crise. Aí ele vai começar a falar mal, mas tá feia a coisa, né? Viu? Não viu a televisão ontem? Mais um roubo, mais uma corrupção, como se nunca tivesse tido, né? Eu acho engraçado. Porque no meu tempo, a pessoa diz, no meu tempo não era assim. Quando a pessoa diz no meu tempo, ela está denunciando que ficou velha. Nunca digo no meu tempo. Porque o tempo da gente é agora. A gente está aqui, quando a gente no meu tempo dá a impressão de que a gente é um extraterrestre, que caiu de paraquedas aqui, que a nossa vida ficou lá em algum lugar do passado. Aí ele começa a falar da crise, fala mal da economia, fala mal dos políticos, e tem razão, mas ele fala muito só e apenas só sobre isso. Ele fica falando sobre a crise. Aí a gente já está assim mal também, nessa altura, já não são dois no elevador, já tem um monte de obsessor que está junto, e aí a gente já está possuído praticamente. A gente já está concordando, né? Aí ele fala mal da crise, aí diz assim, mas está feia a coisa, e a gente diz assim, mas vai piorar. Está achando ruim? Isso não viu nada. O ruim agora que vai ver até o final do ano que vai acontecer. Isso aí não vai dar nada, não vai dar coisa boa. E assim vai, né? E aí, a essa altura, quando ele já está realizado, assim, de tanta coisa negativa, a segunda-feira já está perdida, né? Ele já está pronto para desistir de tudo, querer trocar de emprego, trocar de mulher, e trocar de tudo que for possível. Aí o pessimista, ele dá um golpe de misericórdia. A terceira fala dele é uma frase, com 3 palavras, guardem. Ele vai terminar, o elevador abriu a porta, ele vai dizer, não é fácil. E aí a gente olha e diz, não é fácil. É difícil, como é difícil, né? Não é fácil. Vocês acham que uma pessoa assim, que está acostumada a só falar no que é negativo, ele vai conseguir ser feliz? Uma pessoa que está predominantemente falando só de coisa ruim, ele vai conseguir ser feliz? Não vai conseguir. Ele vai dizer que o otimista é um iludido, mas antes de ser um iludido feliz do que um desiludido triste. Claro que a gente não precisa ser nenhuma coisa só, nem outra só. A gente pode ter um pouco de cada, ter uma noção de realidade, mas se esforçar para permanecer numa coisa mais otimista. Eu acredito no ser humano, apesar de tudo. Eu acho que o ser humano ele é mais doente do que mal, por exemplo. Acho que ele é mais adoecido do que mal. E graças a isso eu escolhi a área que eu estou trabalhando. E acho que tem razão, mas que tem tido êxito nisso aí. Por quê? Porque na verdade, se a gente não acreditar assim, não vale a pena. Qual é a vantagem disso? Aqui. Conflitos de culpa. Nós trazemos conflitos existenciais de culpa do passado. Que a nossa reencarnação vem acumulando vivências, existências e mais existências em cima de situações que nós fizemos coisas erradas, por exemplo, e nos culpamos. Então, muitas vezes uma pessoa pessimista, uma pessoa que não é feliz, ela carrega culpas dentro de si. Aí eu ainda essa semana atendi um rapaz. Ele não consegue se sentir no direito de nada da vida dele. Ele é casado, ele tem filhos. Quem manda na casa é a mulher. O que está muito bem, eu acho até que às vezes a coisa tem que ser isso mesmo, né? Mas olha só, mas no caso dele é o seguinte, não é porque a mulher seja melhor do que ele, não, é porque ele não se sente no direito de dar opinião nenhuma. E sabendo da história dele, eu descobri que quando pequeno, ele cresceu ouvindo que ele não devia ter nascido, que ele estragou a vida da mãe. O pai chamava ele das piores coisas. Ele já cresceu se sentindo culpado por ter nascido.
Porque ele aprendeu a acreditar que ele é um estorvo, que ele é um problema, é uma pessoa negativa. Então, uma pessoa que tem uma estruturação dessa, com tanta falta de amor, ela provavelmente não vai se sentir no direito de ser feliz, porque vai se sentir culpado pelo simples fato de estar vivo. São conflitos de culpa. Não bastasse isso, às vezes, atrás do passado, também mais culpas ainda. No transtorno obsessivo compulsivo, do toque, uma das coisas mais frequentes que a gente encontra é a sensação de culpa, o pensamento de culpa, que vai ser condenado. Vai ser condenado por Deus, vai ser condenado por alguma coisa que fez. Se não abrir, não lavar as mãos, vai acontecer tal coisa. São aqueles rituais obsessivos. A gente sempre encontra a culpa por trás do sintoma do transtorno obsessivo. E vamos encontrar nessa patologia realmente um passado espiritual revestido de culpas. Muitas vezes a pessoa diz assim, eu tenho um conhecido meu que diz assim, eu sou uma pessoa super honesta, e ele é. Ele é do tipo assim de se passou numa placa de trânsito acima da velocidade permitida e tiver um guarda que não viu, ele é capaz de voltar para o guarda e dizer, olha, eu passei acima da velocidade. Só para não... Porque depois ele fica com aquilo na cabeça, condenando ele. É uma doença, claro, é uma doença, precisa de tratamento, não precisa voltar para o guarda, né? Mas assim, ele tem um problema, que ele é preferível voltar para o guarda e pagar uma multa do que ir para casa e não conseguir dormir com o pensamento repetido de que ele fez uma coisa errada. Porque quem tem toque sabe que realmente esse pensamento não liberta a pessoa. Precisa de tratamento médico, viu? Tratamento médico, psicológico e espiritual. Isso aí tem tratamento, pode melhorar muito. Mas por trás desses toques, a pessoa tem frequentemente a sensação de que ela vai ser condenada a qualquer momento por uma coisa errada que tenha feito. É um sentimento de que, mesmo honesto, ele sabe que é honesto, mas tem a sensação de que não é. Esta sensação que não é, nem todas as vezes, mas muitas vezes é de um passado espiritual onde ela passou ilesa diante da justiça. Cometeu no passado algumas coisas que não foram descobertas, crimes ocultos. Joana de Ângeles fala sobre isso. Crimes ocultos que a pessoa ocultou, que ela escondeu e desencarnou sem que ninguém soubesse. Quando ela desencarna, ela se vê com a própria consciência. E ao se ver com a própria consciência, ela cria um distúrbio na sua mente. E ela poderá reencarnar com toque. Com o sentimento de que precisa ser condenado, que vai ser condenado a qualquer momento. Nessa vida ela é honesta e não sabe por que ela se sente assim. Mas no passado, muitas vezes, ela carrega uma das coisas mais difíceis de levar, que é o sentimento de culpa. Então isso pode estar na origem, na dinâmica